algo que para mim é muito importante, tem sido para mim e para a Vilma, né, uma das missões que Deus nos deu, e para você que é pai e mãe também, uma missão desafiadora de criar os nossos filhos na presença de Deus, né? E nesse desafio da leitura, né, não por causa do desafio, mas porque nós estamos lendo, estamos buscando como igreja, eu creio, e muitas coisas nós não teríamos recebido do Senhor se não estivéssemos desse empenho de conhecer mais a Deus através de sua palavra. Eu me deparei com esse texto, que já li com certeza várias vezes, mas Deus despertou algo no meu coração. Ainda não tem nada a ver com a mensagem de hoje, mas tem sim a ver com a nossa missão de criar os filhos nos caminhos do Senhor, né? E vocês já sabem que, né, daqui uns dias mais teremos o curso de pais, e é algo assim que Deus tem feito, tem acendido no meu coração a importância disso. Lá em Êxodo capítulo 4, versículo 24, diz assim: numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora, a sua esposa, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés. E disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão, nessa ocasião o Senhor o deixou. Talvez soe um pouquinho estranho para você nós lermos, né, um texto de certa forma isolado, mas o contexto mostra Moisés, o homem que Deus escolhe para libertar o povo dele do Egito, voltando agora para o Egito, depois de ter passado um tempo, né, no deserto, junto com o seu sogro Jetro, depois de ter casado e já ter 2 filhos, ele está voltando para o Egito para libertar o povo. Deus disse: agora Moisés, chegou a hora de você voltar para o Egito para sair de lá com o povo liberto. Quem aqui sabe o significado da circuncisão? É um termo usado muito no Velho Testamento, mas circuncisão era uma marca recebida no corpo, e essa marca recebida no corpo era exclusiva do povo de Deus, era uma forma de identificar o povo de Deus. Então o macho, né, era exclusivo para o homem ou para o animal, né? Qualquer animal que fosse propriedade de um israelita, de alguém que fizesse parte do povo de Deus, deveria ser circuncidado. E para os nossos dias é a marca no coração. A Bíblia diz que nós somos e devemos ser circuncidados no nosso coração, ser marcado no coração, estar sempre com o coração aberto para a ministração da palavra, para a manifestação do Espírito Santo, né? Então a circuncisão do Antigo Testamento é uma sombra do que nós deveríamos viver hoje com Jesus, abertos para o relacionamento, marcados, né? Todo mundo que olhar para mim, por causa da minha condição no coração, deve saber que eu sou cristão. Mas naquele tempo era pela marca no corpo mesmo. Então o que aconteceu? Moisés, sendo Moisés, está voltando para o Egito para libertar o povo, mas ele falha como pai. Ele falha como pai porque ele não conduz os seus filhos a Deus, porque ele não marca os seus filhos como propriedade de Deus, porque ele está pronto para liderar um povo de mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, para sair do Egito, mas talvez não estivesse liderando os próprios filhos até Deus. E eu fico pensando o seguinte: será que Deus é ruim que ele pensa em matar Moisés? Fique tranquilo, querido, se você se sentiu agora, né, assim, com o coração apertado, porque não está de repente fazendo como deveria com os seus filhos, eu não acredito que Deus venha querer te matar hoje. Mas isso serve muito bem de alerta para nós. Deus responsabilizará os pais por não educarem os seus filhos nos caminhos dele. Isso para mim fica claro. É o queridinho de Deus. Nós estamos falando de Moisés, o queridinho de Deus, um homem que falou face a face com Deus. E Deus, por um instante, pensa em puni-lo, porque ele não estava liderando os seus filhos na presença de Deus. Algo que no meu coração tem sido muito, né, forte. Eu preciso liderar as minhas filhas, assim como para o teu também deve ser, queridos. Não ignore, não faça de conta que os seus filhos já são maduros o suficiente para tomar decisões. Eles precisam da tua orientação, eles precisam do teu exemplo, eles precisam que vocês aprendam mais para poder ensiná-los também. Vocês são a principal fonte de ensino para os filhos de vocês. Assim como na escola, nós não podemos transferir lá na escola o papel de educar os filhos, também não podemos transferir para a igreja somente o papel de educá-los na palavra. O que eles aprendem aqui é muito precioso, mas mais precioso ainda é o que eles aprendem na nossa casa, com o nosso exemplo, a partir das nossas palavras. Amém, queridos? Então, quando nós abrimos a inscrição do curso de pais, por favor, saia correndo. Tremendo, garanto para você que você não vai se arrepender. 7 semanas, o nome do curso é Pais de Destino. Vai ser tremendo, em nome de Jesus.
Terça-feira nós começamos em Inácio Martins esse curso. Mas depois de falar bastante sobre isso, queria desafiar você a viver mais um dos desafios desse ano. É ter um estilo de vida, queridos, que te permita dizer para as pessoas: olha o que Jesus fez comigo. Esse é o tema da mensagem, o nome da mensagem é esse: olha o que Jesus fez comigo. Agora, quando eu falo que nós precisamos ter um estilo de vida que nos permita dizer isso, eu também quero dizer que tem muitas pessoas que infelizmente não podem dizer isso, porque Jesus não pôde fazer nada na vida delas. Nós temos uma passagem no Novo Testamento em que diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres enquanto estava na sua cidade, porque aquele povo era incrédulo. Então esse povo, né, no qual Jesus não pôde fazer milagres, eles não podiam dizer: olha o que Jesus fez comigo. Mas houve outras pessoas, houve outras cidades, houve outros povos em que Jesus passou e operou muitos milagres, transformou muitas vidas. E esse povo, essa cidade, essas pessoas podiam sim dizer: olha o que Jesus fez comigo. Nessa semana nós estávamos na casa do Cristo e da Patrícia, né, falando do nosso passado, que muitas vezes temos vergonha do nosso passado. Tenho vergonha de contar algumas coisas que eu fiz para vocês quando era incrédulo, quando não estava com Jesus. Só que agora eu posso dizer: olha o que Jesus fez comigo. Agora acabou a obra? Não, eu ainda estou em transformação. Não importa o que Jesus já fez com você, Ele precisa continuar fazendo coisas ainda maiores, para que nós possamos constantemente poder dizer: olha o que Jesus está fazendo em minha vida. Amém? E essa ministração nasceu no meu coração, né, alguns dias atrás, talvez algumas semanas atrás, enquanto lia um texto que está lá em Provérbios 22:1, que fala sobre ter um bom nome. Nós vamos ler aqui um pouquinho. E eu queria que você fosse pensando aí: o que é para você ter um bom nome? O que é para você ter um bom nome? Pense sobre você, pense sobre as pessoas. Você conhece alguma pessoa que tem um bom nome? Não é Valdir Palhano. Será que Valdir Palhano é um bom nome? Eu não, por um bom tempo não gostava do meu nome, não achava legal esse nome, mas não é esse tipo de nome que eu estou falando. Nosso nome é muito mais do que uma palavra, ele é um conjunto de qualidades. Quando eu falo Christian, quando eu falo Vilma, quando eu falo Jonathan, eu estou falando mais do que simplesmente uma palavra. Eu estou falando do caráter, eu estou falando das atitudes, dos pensamentos, dos sentimentos que essa pessoa manifesta. Amém? Então vá pensando aí o que é para você ter um bom nome. Enquanto você vai pensando, nós vamos falar um pouquinho de Jesus. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, fala que Jesus é a expressão exata de Deus. Não existe ninguém, queridos, nessa terra ou em qualquer outro lugar que seja um melhor exemplo de Deus do que Jesus. Se fosse impossível conhecer a Deus, conhecendo Jesus, nós já saberíamos quem Deus é. Em outro versículo que eu não separei aqui, né, mas nós vamos ler na sequência, alguém chega para Jesus e diz a Jesus: mostra-nos o Pai. E Jesus diz para essa pessoa, se eu não me engano, Filipe: eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não o conhecem. Quando Jesus diz isso para esse homem, ele está dizendo: eu sou a expressão exata de Deus. Quando você vê a mim, você vê o Pai. E é interessante, queridos, que Jesus vem e se manifesta ao mundo, manifesta o Pai ao mundo, mostra Deus para o mundo todo. E ele não fica aqui, né? Ele poderia ficar constantemente mostrando, né? Porque talvez uma ou duas gerações conviveram com Jesus, então uma ou duas gerações descobriram quem Deus era através de Jesus. Mas Jesus morre na cruz, ressuscita e sobe aos céus, está sentado à direita do Pai. E quando ele faz isso, quando ele sobe, ele transfere essa missão de ser a expressão exata de Deus para quem? Para mim e para você. Amém? Vamos ler lá Hebreus 1:1, diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Tremendo esse texto, tremendo. E tem muitos detalhes. Diz aqui que há muito tempo, né, tempo em que eu e você não existíamos, Deus falou. Quer dizer, Deus falou sempre, sempre falou. Quando nós lemos na Bíblia de povo rebelde, de pessoas desobedientes, era porque Deus não falou? Não, Deus sempre falou.
Deus falou de muitas maneiras e através de muitas pessoas, né? Diz aqui que há muito tempo, eu ouso dizer, sempre Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias por meio do Filho. Se nós levarmos ao pé da letra esse texto, eu vou dizer que os últimos dias eram os últimos dias para aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus, ou o apóstolo Paulo aqui, que é o provável escritor de Hebreus. E agora, como que você conheceu, como que você pode conhecer Deus, se a missão que Jesus cumpriu perfeitamente em expressar a imagem de Deus, e ele cumpriu essa missão e foi para o céu? Através de quem? Quem vai ser o exemplo de Deus? Quem vai ser o reflexo de Deus? Quem vai ser a figura, a imagem e semelhança de Deus para que esse mundo conheça Ele? Eu e você, queridos. Amém? Essa é a nossa missão. As pessoas precisam olhar para mim, para você, e nós precisamos revelar a elas quem Deus é, talvez até mesmo sem palavras. Mas eu queria saber se você concorda ou não comigo, que muitas vezes nós não apenas não manifestamos Deus ao mundo, e numa situação extrema, muitas vezes manifestamos até o mal para as pessoas. Muitas vezes as pessoas estão olhando para nós, querendo ver Deus, e estão vendo o quê? Nas nossas ações. Não se ofenda, mas muitas vezes elas veem o diabo. Não existe um estado neutro. Ou nós manifestamos a Deus, ou manifestamos o mal. Essa é a realidade. Então essa é uma noite de reflexão, de fazer escolha, de ter atitudes para que um dia a gente possa dizer, ou sempre possamos dizer, olha o que Jesus fez comigo. Amém? O texto está lá em João 14:8, né, que eu acabei de citar para vocês, e diz assim: disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Agora, outra pergunta que vem é, se as pessoas tinham dificuldade de ver Deus no Filho, será que elas vão ter dificuldade de ver Deus em nós? O Filho era a expressão exata de Deus, mas Felipe aqui está dizendo, olha, eu não consegui ainda ver Deus em você. Se nós não tivermos um cuidado muito grande em relação a isso, nós não vamos conseguir ser o exemplo, né? Essa mensagem fala, queridos, de testemunho, de bom testemunho. O cristão tem como talvez um dos seus maiores tesouros, a maior riqueza de um cristão é o seu bom testemunho. E muitas vezes nós precisamos, né, realmente bater nessa tecla, porque às vezes esquecemos que a nossa missão nesse mundo, além de pregar o Evangelho, é dar bom testemunho, amém? E agora eu queria saber de você, se alguém chegasse para você e dissesse, olha, Vilma, mostra-me o Pai. Jonathan, mostra-me o Pai. O que nós íamos falar? Valdir, mostra-me o Pai. Talvez ele dissesse assim, olha, entre no YouTube, assista essa ministração aqui que você vai ver quem que é o Pai. Talvez eu diria para ele, vá ler a Bíblia, vá orar. Qual que seria a resposta certa? Ande comigo, olhe para mim, faça o que eu faço e você vai descobrir quem é o Pai. Mas a gente tem dificuldade, tem ou não tem? Ou você consegue assim, com confiança dizer, não, eu estou aqui cumprindo essa missão integralmente. Quando as pessoas olham para mim, elas verem o Pai. Teríamos que ser muito ousado para dizer isso, né? Tem uma frase de São Francisco de Assis, que diz assim, tome cuidado com sua vida, talvez ela seja o único evangelho que as pessoas irão ler. As pessoas estão nos lendo, estão nos decifrando, estão olhando para nós com a esperança de encontrar esperança. Meio contraditório, né? Ou meio complicada essa afirmação, mas elas estão olhando para os cristãos com esperança de renovar, de aumentar suas esperanças, porque elas sabem a respeito de Jesus. A maioria das pessoas no Brasil, pelo menos, sabem que Jesus existiu, que Deus existe, mas elas estão procurando renovar a esperança delas em relação a Deus, olhando para os cristãos. Nós precisamos ser a razão da esperança dessas pessoas. Sabe como que nós renovamos a esperança das pessoas? Dizendo, olha o que Jesus fez. Provérbios 22:1, não sei se está na mesma versão, acho que não está na mesma versão, mas na NVI diz assim, vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. É um tesouro, querido, é um tesouro ter um bom nome. Há muito tempo atrás, há 20 anos atrás, eu trabalhei na Associação Comercial de Irati,
E uma das coisas que, né, era feito lá era fazer a consulta no SPC. Então, quando um empresário queria vender para uma pessoa, ele ligava lá e nós consultávamos o CPF dessa pessoa e passávamos a ficha dela. E quando eu li esse texto, eu lembrei, a primeira coisa foi isso. O que é ter um bom nome? É ter um nome limpo. Mas será que é só ter um nome limpo no SPC da terra? Ou será que existe um nível maior de SPC? Será que não tem um SPC dos céus eterno? Então, para mim, queridos, como eu tive essa experiência, eu sei o que acontecia quando essa pessoa estava com o nome sujo. Ela era impedida de desfrutar de algumas coisas. Ela tinha coisas sendo bloqueadas para ela. Quando nós não temos um bom nome, muitas coisas são bloqueadas na nossa vida. Inclusive, bloqueamos também. Por exemplo, se a minha esposa tiver um bom nome, mas alguém for consultar lá o CPF dela e eu tenho nome sujo, o meu nome sujo bloqueia algumas coisas na vida dela. No reino espiritual isso é muito mais abrangente. Por eu não cuidar do meu bom nome, do meu bom testemunho, eu não apenas bloqueio o meu caminho até Deus, como bloqueio o caminho de muitas pessoas até Deus. Amém? Então o que é ter um bom nome? Mais do que ter um nome limpo no SPC aqui da terra, é ter um nome limpo diante de Deus, diante das pessoas, diante do inferno. Você sabia que o maior consultador de SPC é o diabo? Ele acha que ele tem um sistema próprio. Todo momento ele está buscando uma brecha na vida dos cristãos. Ele vai acessar lá o sistema. Vamos ver aqui se o Valdir não pecou, porque eu estou querendo entrar na vida dele. E quando a gente suja o nome, na mesma proporção nós abrimos uma brecha para o inimigo agir nas nossas vidas. Então, sem dúvida nenhuma, o inimigo é o maior consultador de SPC espiritual que existe. Ter um bom nome é ser uma referência. Ter um bom nome é ser um exemplo dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa escola, na nossa igreja, no céu e no inferno. Ter um bom nome é poder ser copiado. Se as pessoas copiarem vocês, se as pessoas me copiarem, elas vão encontrar Jesus na volta dele. Ter um bom nome é ser luz na escuridão das pessoas, é ser bússola para os que estão perdidos no mundo. É assim como Jesus, né? A Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos ser uma espécie de caminho também para as pessoas. Quem tem um bom nome é um caminho até Jesus, e Jesus o caminho até o Pai. Ninguém vai ao Pai sem a intervenção de Jesus, mas talvez algumas pessoas nunca cheguem até Jesus sem a intervenção dos cristãos que estão na igreja hoje, amém? Então guarde isso no teu coração. Talvez um dos maiores tesouros, dos melhores tesouros é ter um bom nome, amém? E queria que você abrisse lá ou acompanhasse aqui no telão, Apocalipse 2, versículo 17. Apocalipse 2, versículo 17. Sempre que eu leio esse texto, eu lembro da Vilma. Vou entregar ela para vocês. Que um dia ela veio falar comigo animada. Valdir, você não sabe o que eu descobri? Nós vamos comer do maná ainda. E isso que ela é magra e eu sou gordo. Imagine se ela fosse a gorda e eu magro, né? Ela veio animada dizendo assim: nossa, descobri que nós vamos comer do maná ainda. Quem sabe o que é o maná? Maná era a comida que Deus deu para o povo enquanto saía do Egito até a terra prometida. Durante 40 anos, esse povo não trabalhou. Caía pão do céu. Maná é pão do céu. Todos os dias de manhã, eles saíam de suas casas, de suas tendas, e recolhiam esse maná, que era, a Bíblia diz que ele tinha gosto de mel, pão de mel. E que legal isso. Também acho legal poder comer desse maná, né? Aqui em Apocalipse 2,17 diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. É uma promessa para nós, promessa para mim e para você. Mas nesse mesmo versículo diz assim: também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Aqui fica melhor ainda a promessa, porque além de comer do maná, que é algo maravilhoso, nós vamos ter um novo nome. Não só um bom nome, mas um novo nome. Mas o problema que eu identifiquei é o seguinte: quem vai receber o novo nome? Quem tem um bom nome. Quem foi o modelo de cristão? Quem foi o exemplo de cristão? Quem foi luz para o mundo? Quem foi sal nessa terra? Quem deu bom testemunho? Esses é que vão receber o novo nome. Novo nome só faz sentido para mudança de natureza.
Se eu sou o mesmo Valdir de antes de conhecer Jesus, para que Deus vai mudar meu nome? Mas se eu fui transformado pela presença de Deus, então há um motivo para dizer: você não pode ser chamado do que você era chamado antes, então eu vou te dar um novo nome. Amém, queridos? Essa é uma promessa, amém? Você recebe a promessa? O que não pode ser promessa é dizer: eu vou mudar, Senhor, eu vou fazer isso, Senhor. Às vezes a gente recebe a promessa de Deus e faz outra para Ele. Pode avisar os anjos lá para eles ir liberando a bênção sobre a minha vida, porque a partir de hoje eu não sou mais o mesmo. Promessa. E nós ficamos esperando a promessa de Deus se cumprindo na nossa vida, e Deus fica esperando a promessa minha e tua se cumprir também. Eu vou mudar, eu vou parar de fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você percebeu isso? E daí a gente fica bravo com Deus. Deus, acho que o pastor estava equivocado quando ele liberou aquela palavra profética. Mas Deus também está esperando as nossas promessas se cumprir, para que a promessa dele se cumpra sobre a nossa vida, amém? Então não viva de promessa, viva as promessas. Para muitos cristãos, queridos, e quando eu estou falando isso, eu não estou falando só para vocês, estou falando de um contexto, talvez universal, em todos os lugares do mundo existem cristãos, graças a Deus, mas para muitos desses cristãos, abandonar o pecado e fazer a vontade de Deus nunca passou de uma promessa. Eles vão renovando a promessa, hoje Deus falou comigo lá na igreja: Senhor, eu não vou ser mais o mesmo. Daí sai da igreja, animadão, passa um dia, 2 dias, 3 dias, desanima, esquece da promessa que fez. Daí no próximo culto, que foi ungido, que foi cheio do fogo, ele diz: Senhor, eu quero lembrar ao Senhor que eu vou mudar, que eu não vou ser mais o mesmo, E a gente vai renovando as nossas promessas. Deus não renova a promessa dele, ele faz uma vez só, mas a gente vai renovando as nossas promessas. Então não vamos viver assim, querido. Vamos cumprir as promessas que nós temos feito a Deus e crer que Deus é fiel para cumprir as promessas que Ele faz para nós, amém? Então não receba apenas a promessa do maná, do pão do céu, mas receba a promessa do novo nome, amém? Queria ler com você 2 Reis capítulo 4, versículo 8. Aqui você vai descobrir o que é ter um bom nome. 2 Reis capítulo 4, versículo 8 e 9. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão, e ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Uau! Ninguém promoveu o nome de Eliseu, ninguém fez propaganda do nome dele. Essa mulher descobriu convivendo com ele. Ele passa por acaso por Sunem. Essa mulher que aqui nessa versão da Bíblia diz assim: uma mulher importante. Aqui diz uma mulher rica, Esse casal convida Eliseu, o profeta Eliseu, para fazer uma refeição com eles. E a partir daquele momento, todas as vezes que Eliseu passa por Sunem, ela chama ele para almoçar com eles, para jantar com eles. E um dia, depois desse almoço, depois dessa janta, depois deles compartilhar uma refeição, essa mulher diz para o seu marido: marido, esse cara tem um bom nome, e esse cara é um santo homem de Deus. Que tipo de informação as pessoas têm falado de nós depois que nós passamos pela vida delas? Nossa, o Valdir é um santo homem de Deus, ou o Valdir, misericórdia, tomara que não volte mais. Essa é a realidade, queridos. Enquanto nós vivemos a vontade de Deus, nós temos o nosso nome promovido. Eliseu não precisou promover o nome dele. Eliseu: olha, eu vou deixar aqui uma recomendação. Se alguém perguntar de mim, você fala bem. Eu falei bem de vocês para o Cristo da Patrícia, viu? Vocês são uma benção, eles também. Mas nós não precisamos de recomendação. Não devemos precisar de recomendação. Nós precisamos ser recomendados pelo Senhor, amém? Isso é ter um bom nome. Tem uma frase de um autor desconhecido, e diz assim: nossa vida fala tão alto que muitas vezes as pessoas não conseguem ouvir nossas palavras. Quer dizer, as minhas atitudes, as tuas atitudes, elas são muito, 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 muito mais importantes do que o que você fala e ensina. É profundo isso. Nossa vida fala tão alto que muitas vezes as pessoas não conseguem ouvir as nossas palavras. Romanos 14, 22 diz assim: feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Também é profundo. O que você tem aprovado? O que você diz, ou pensa, ou sente? Tem coisas que a gente não diz que é legal, mas no fundo a gente sente que é legal. A gente se alegra com algumas coisas que acontecem, mas não fala para ninguém. Deus conhece o nosso coração. E talvez nós estamos nos condenando
ainda que ninguém saiba dessa nossa opinião, desse nosso sentimento, desse nosso pensamento, talvez nós estejamos entrando debaixo de condenação, porque a Bíblia está dizendo: feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Amém, queridos? Pense nisso. Deixa a tua vida falar mais alto, mas falar coisas boas a respeito de você e de Jesus. Como é bom saber, eu queria que isso ficasse bem claro para você, que o teu nome nesse momento não define quem você será amanhã. Talvez depois de uma reflexão como essa a gente pense: meu Deus, eu preciso mudar, eu não posso ser mais o mesmo. E a boa nova, a boa notícia é que Deus muda nome, amém? Tem vários personagens da Bíblia que nós vemos Deus mudando nome. Abrão, Deus muda para Abraão. Sarai, né, ele coloca o nome nela de Sara. Saulo é chamado de Paulo. Jacó, Deus muda o nome dele, coloca o nome de Israel. Isso não está relacionado só com Deus achou feio o nome dessa pessoa e mudou, mas está relacionado à transformação. Houve uma mudança no caráter, então merecia-se colocar um novo nome. Então, se houver uma mudança no nosso caráter, nosso nome também será mudado. Amém? Então saiba disso, que há um momento em que nós podemos mudar esse nome, e nós devemos inclusive sair daqui decididos a mudar o nosso nome. Vamos ver o exemplo de Jacó, né? Todos nós sabemos, ou a maioria de nós deveria saber, que o nome Jacó no hebraico significa enganador. Então, quando Jacó passava na frente da igreja, todo mundo falava: ó, o enganador está passando ali. O fraudulento, o mentiroso, o prostituto, o cara da pornografia, o que espanca a esposa, o que fala mal dos outros, o invejoso. Muitas vezes o nosso nome natural não reflete o nosso nome espiritual. Como que nós somos conhecidos no mundo espiritual? Quando Deus olha para nós, Ele diz o quê? Quando Satanás olha para nós, ele diz o quê? Jacó era chamado dessa maneira. Lá em Gênesis 27:36, diz assim: e disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: Senhor, o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Esaú não era um santinho, queridos. O irmão de Jacó não era um santo, ele também era um pichote. Mas isso não muda o que Jacó fez. Quando ele diz que Jacó merecia aquele nome, Jacó merecia aquele nome. Ele era realmente um enganador. E teve um momento da virada, um momento que a gente pode dizer foi um momento da virada na vida de Jacó. Jacó experimentou do seu próprio veneno. Ele sai da casa do pai e da mãe, vai morar com seu tio Labão, e lá ele 10 vezes é enganado a respeito do salário. 10 vezes Labão promete para ele um salário e não cumpre. Ele vai lá e trabalha 7 anos para poder casar com a filha mais nova de Labão, Raquel, e quando ele, depois dos 7 anos trabalhado, ele recebe Lia. E daí o Labão fala para ele: é o seguinte, você quer a Raquel mesmo? Então mais 7 anos vai trabalhar. Foi assim que Deus mudou o nome dele, um processo. Depois de passar por essa situação, ele decide obedecer a Deus e voltar ao encontro do irmão e pedir perdão. E nessa volta, decidido pedir perdão, decidido se reconciliar, decidido mudar a sua vida, Deus fala: a partir de agora, teu nome não é mais Jacó, é Israel. Amém? É assim que nós vamos ter o nosso nome mudado, quando nosso caráter, a nossa vida for transformada. O Saulo, quem conhece o Saulo de Tarso? Vamos ler lá Atos 9:13, diz assim: respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome, mas o Senhor disse a Ananias: vá, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Saulo teve algo muito parecido também, porque ele era mau mesmo, ele perseguia a igreja, e numa dessas viagens, justamente para prender e matar os cristãos, a caminho de Damasco, ele tem uma experiência que a gente sempre diz que foi o momento em que Paulo caiu do cavalo. Ele fica cego por 3 dias, e é nesse momento que Deus envia Ananias, dizendo para Ananias ir até a casa onde Paulo estava e orar com ele para que ele recuperasse a visão. Mas Ananias
fala para Deus: ó Deus, esse cara não tem um bom nome, esse cara tem má fama. Mas Deus fala para ele: olha, eu tenho um propósito, ainda que o nome dele não esteja bem, eu tenho um propósito para a vida dele. Isso me dá esperança, queridos, porque todos nós temos alguma coisa para acertar na nossa vida. E esse momento em que nosso nome não está tão bem, não elimina o propósito de Deus para a nossa vida. Se você, assim como Paulo, tiver uma experiência com Deus, um momento de profunda reflexão, porque esses 3 dias cegos foram momentos de profunda reflexão, nós podemos ter o nosso nome mudado. E de um perseguidor, ser um grande apóstolo, ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Amém? Você crê no momento da virada? Será que precisa cair do cavalo? Será que precisa ser enganado para aprender? Não precisa acontecer conosco o que aconteceu com Saulo e com Jacó. Se você tomar a tua decisão, talvez não seja necessário passar por isso, para Deus mudar o teu nome. Queria ler com vocês alguns textos, nós já estamos praticamente encerrando. Atos capítulo 1, versículo 8, para que eu e você tenhamos certeza de que Deus tem um chamado para mim e para você, como testemunhas, para testemunharmos a respeito dele, para sermos o exemplo, para sermos o representante de Deus. Atos 1,8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Serão o quê? Minhas testemunhas. Vou usar vocês como exemplo, vou encher vocês do Espírito Santo. Quando as pessoas olharem para vocês, elas não vão ter dúvidas: eu toquei a tua vida, eu mudei a tua vida. Quando as pessoas olharem para vocês, vocês não vão ter medo de dizer: olha o que Jesus fez comigo. Quando as pessoas olharem para você, você não vai ter medo de dizer: eu não sou mais o mesmo. Amém? 1 Pedro 2,12: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Aqui é bem interessante, porque ele está dizendo: vivam entre os pagãos. Por quê? Porque na igreja nós temos assim um certo cuidado com o nosso nome. Eu não quero que vocês conheçam quem eu sou, porque imagina o que vocês vão pensar do pastor fazendo coisa errada. Então todo mundo de certa forma tem esse pensamento: eu preciso de um bom nome dentro da igreja. Mas Deus está dizendo: você precisa mais do que um bom nome dentro da igreja, você precisa de um bom nome lá fora no mundo. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Em outras palavras, Deus está dizendo: calem a boca do inferno. É assim que nós calamos a boca do inferno, não dando motivos para ninguém falar de nós. Amém? Atos 10:39, nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Nós somos testemunhas. Apocalipse 12:11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. É muito interessante também o que diz aqui em Apocalipse, porque diz que nós vamos vencer pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que nós damos diante das adversidades. Amém, queridos?